Então eu quero levantar um questionamento aqui para vocês. Você tem focado no que deu errado na sua vida? É assim que você tem feito? É isso que tem tirado seu sono? É você ficar pensando no que deu errado? Você fica sempre buscando assim o lado negativo das situações? Ou você, uma pessoa positiva, dá uma pensada, respira fundo, fala, não, deixa eu analisar o que essa situação está trazendo de benefício para mim? Como que você tem agido em relação a isso? Como que vocês têm lidado com as situações, né, gente, desafiadoras da vida de vocês? Então, porque, gente, no meio, às vezes a gente precisa entender o seguinte, que no meio da dor é que a gente costuma descobrir o nosso propósito, não é mesmo? Quantas vezes a gente passa por situações, mas a gente precisa ter um olhar de querer aprender com aquilo, né? O que isso está trazendo? Eu já passei também por tantas situações difíceis, né? Quem já me acompanha por um tempo, já assistiu às jornadas, né? Porque na jornada eu sempre conto a minha história, gosto de trazer, porque depois a gente trabalha isso, né? Com vocês, então assim, eu já tive depressão, já tive ansiedade, já tive síndrome do pânico, já tive psoríase no meu corpo inteiro, né? E várias questões. Então, isso tudo, gente, a gente vai descobrindo, a gente consegue, na verdade, a cura quando a gente começa a trabalhar o nosso emocional. Porque 99% das nossas doenças, elas têm fundo emocional, começam com situações mal resolvidas. Né? O nosso emocional ele é tão poderoso, né? A gente emite tanta energia com o nosso pensamento, com as nossas palavras, né? E isso é uma forma da gente externalizar o que a gente sente, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso. O que a gente tem que tentar descobrir também, gente, é que às vezes esse problema que você está passando hoje aí, ele veio para te trazer um aprendizado, para te fortalecer para algo maravilhoso, que você só teria um olhar para enxergar isso se você tivesse passado por uma situação difícil. Porque às vezes a gente deixa tanta coisa passar, né? A gente não enxerga isso porque a gente não dá valor, porque a gente às vezes nunca perdeu, nunca sofreu, nunca passou por, às vezes, uma escassez de alguma coisa. E quando a gente consegue, né? A gente fala, poxa, olha que coisa maravilhosa que eu tenho na minha mão, olha que coisa incrível que eu conquistei, né? Então isso ajuda a gente a ter esse despertar, entendeu? É claro que a gente tem que buscar sempre utilizar essa dor, esse momento difícil, como algo de fortalecimento, não algo que vai te paralisar, tá? Porque às vezes muitas pessoas usam uma situação, né, que aconteceu na vida delas, elas ficam remoendo, sofrendo aquilo, só enxergando o lado negativo daquela situação por anos, décadas, né, gente? Quantas pessoas desperdiçam a sua existência focando em algo que não deu certo lá atrás. E aí isso não impede que essa pessoa evolua, que essa pessoa avance, que essa pessoa vá em frente, né, na vida dela. E então é muito importante vocês terem esse olhar, tá? Olha, isso tudo que eu tô passando aqui tem que servir para me fortalecer. É dessa forma que vocês têm que pensar, tá? Não para me derrubar. Eu tenho que tirar um aprendizado disso aqui. Por quê? Porque você não vai querer que aquilo repita de novo na sua vida. E se você não tira nenhum aprendizado, é como se você tivesse você fosse inocente na história e de repente você tá vivendo aquela mesma situação. Então, se a gente quer sair desse espiral negativo que fica sugando a gente para baixo, é importante a gente tirar um aprendizado de todas as situações, principalmente as ruins, né? Então, a gente tem que tirar o melhor de toda situação ruim, tá? Se alguém falar de questão de luto e tal, gente, luto é diferente, tá? O luto você vai viver ele no seu momento, né? E depois você tem que ter em mente que isso vai passar, entendeu? Que logo a sua vida vai seguir em frente. Você tem que querer isso também. E se tiver muito difícil, muito pesado, seu luto tá muito longo, né? Porque também tem gente que vive luto por anos, décadas, então isso não é saudável. Então busca ajuda, tá bom? Se ficar muito pesado, a gente pedir ajuda, aceitar ajuda é um ato de coragem, tá bom?
Então não fica também naquela, não, eu vou, todo mundo vai pensar que eu sou fraca, eu não sou fraco, eu não tô doente. Não é questão de estar doente, né? Você tá frágil e você precisa de ajuda, tá bom? Agora, uma outra coisa também, gente, que a gente tem que pensar o seguinte, que todas as situações que vêm pra gente, por pior que elas sejam, de alguma forma a gente buscou isso, tá? A gente aprendeu a não trabalhar a nossa autorresponsabilidade, mas quando a gente pensa, a gente entende que tudo na vida são escolhas e que a gente escolhe coisas tentando acertar, tá, gente? Não é pra você se julgar, se punir, né, e ficar se colocando para baixo diante disso que eu tô falando, não. É muito pelo contrário, é para você entender que você tem um poder na sua mão. Se você teve um poder de alguma forma atrair coisas que você não gosta hoje ou coisas ruins que você está vivendo, você também tem um poder de criar coisas que você quer para sua vida, entendeu? De coisas que vão te deixar feliz, que vão te fortalecer. Então você tem essa escolha também, né? De repente falar, não, eu não quero viver mais isso, eu vou agora, né? Eu aprendi a lição com isso, não quero mais ficar remoendo isso dentro de mim. Eu sei que eu errei tentando acertar e tá tudo bem, tá? Porque a gente precisa ter essa leveza. A gente só vai aprendendo as coisas com o tempo, vivendo, né? Então a gente não adianta cobrar uma maturidade da gente se a gente nunca experienciou certas situações. Mas a partir do momento que você viveu isso, gente, entendeu? Você agora tem que ter esse olhar. Eu vou tirar um aprendizado dessa situação para mim nunca mais passar por isso. Porque às vezes a gente sofre. Quantas pessoas têm padrões de sofrimento repetitivo? Às vezes é no mesmo âmbito, sabe? É de relacionamento, do mesmo jeito, aquele padrão, né? Às vezes é de emprego, do mesmo padrão dentro do emprego. Acontece em um, acontece no outro que a pessoa muda, acontece o mesmo problema no outro padrão, no outro emprego, e a pessoa não tira um aprendizado daquela questão, daquela situação, né? Então, a gente precisa cuidar disso, tá bom? A Mag tá falando, preciso muito fazer isso, trabalhar meu emocional. Exatamente, Mag. Olha, o emocional é tudo, tá, gente? É ele que vai garantir o seu sucesso no seu negócio, no seu relacionamento, na sua convivência familiar, na sua convivência social. Se você não tiver bem emocionalmente, tá, sabe, você vai ter uma forte tendência a, de repente, desestruturar toda a sua vida. Então, a gente precisa ter esse olhar, buscar esse autoconhecimento, se fortalecer, né? Se não dá pra você, tá difícil, procura ajuda profissional. Ah, mas eu não gosto. Gente, então você vai se munir de informações positivas, entendeu? Faça uma lavagem cerebral positiva em você. Tem meu curso aí, não tá com a inscrição aberta agora, mas é pra isso, né? Pra gente ter um novo olhar, um novo despertar. Então é importante você estabelecer também essa responsabilidade para você de autocuidado. Quando você se permite assistir qualquer coisa, quando você se permite não se valorizar, não se cuidar, tá, gente? Isso é forma de você permanecer nesse ciclo ruim. E a gente só vai mudar o nosso olhar quando a gente se munir de informações diferentes, de informações positivas, entendeu?